Boa tarde, aqui é o pastor Gil. Estamos novamente conversando com vocês a respeito de alguns assuntos interessantes da Bíblia Sagrada que nós nos propomos a conversar, orientar e aprender um pouco mais a cada dia a respeito da palavra de Deus. Hoje eu quero conversar com vocês, compartilhar com vocês, dando prosseguimento ao nosso bate-papo da semana passada, falando ainda, conversando ainda, ministrando, compartilhando ainda a respeito das doenças emocionais, né? Semana passada eu falei a respeito de problemas, situações causadas, de situações que se referem ao nosso dia a dia, de situações, de comportamentos que são causados pelas nossos problemas emocionais. Hoje eu quero estar falando com vocês a respeito dos 3 tipos de doenças que a Bíblia nos refere, que a Bíblia nos ensina: as doenças físicas, as doenças emocionais e as doenças de caráter espiritual. Gostaria de fazer uma oração agora para que esse bate-papo nosso fosse mediado, fosse intermediado pelo Espírito Santo, que ele venha sobre nós para nos trazer luz da verdade, da palavra sobre esses assuntos. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, queremos pedir que o teu Espírito Santo já esteja nos orientando, ensinando, ministrando, e que nós possamos ter um bate-papo assim, Senhor, abençoado. Eu quero transmitir às pessoas um pouco daquilo que diz a tua palavra em relação a esses temas tão importantes, tirando dúvidas, e que nós possamos também sermos abençoados por esse breve estudo da tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Seja abençoado aí onde você está, paz seja contigo. Então, amados, semana passada nós falamos a respeito dos problemas, situações emocionais. Eu sou um apaixonado pela cura e libertação, né? Então tenho estudado sobre esse assunto e pretendo mergulhar com mais profundidade, com mais intensidade a respeito desse assunto. Eu tenho estudado com pessoas que são especialistas na área, eu tenho ouvido muito, visto muitos estudos, ensinamentos de pessoas de Deus que são realmente bênçãos para as nossas vidas. Uma dessas pessoas que eu cito é a pastora, uma doutora Tânia Teresa, que eu cito e que eu concordo praticamente com 100% do que ela diz, do que ela ensina a respeito desse assunto. É uma pastora que tem mais de 30 anos de experiência nessa área e eu tenho aprendido muito com ela. E ela tem agregado muito conhecimento àquilo que eu já sabia, aquilo que eu já estava ministrando. Então eu estou sempre me atualizando, sempre crescendo, para que possamos estar sempre preparados para estar ensinando e ministrando na casa de Deus. Porque a palavra diz que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, a sua vontade, ao seu desejo. E se nós somos pessoas de Deus, se eu sou um homem de Deus, eu tenho que procurar conhecer cada vez mais a palavra de Deus, a vontade de Deus, e principalmente para esse assunto tão importante que diz respeito a nossa maneira de ser, de conviver, para que possamos entender um pouco mais o ser humano, porque na verdade o que importa para nós é o ser humano. Como eu sempre digo, a Bíblia não são como eu sempre digo, né? A igreja não são as 4 paredes de um templo, a igreja somos nós. E como igreja nós temos que estar sempre abertos para ministrar, para ouvir e para aconselhar pessoas, porque o que importa para nós são pessoas, e pessoas pelo que são, não pelo que tem, não pelo cargo que ostenta, não pela cor da pele, não pela condição social, mas pessoas, porque Jesus Cristo morreu por todos, pelo rico, pelo pobre. Ele não fez distinção nenhuma de raça, cor, nação, tribo, nada. Simplesmente ele foi à cruz e morreu por toda a humanidade. E hoje nós, para termos acesso a este benefício da cruz de Cristo, basta nós crermos e aceitarmos o seu sacrifício. Cremos que ele é o Filho de Deus, cremos que
esse sacrifício de Jesus faz parte do plano de Deus para a salvação do mundo. Isso já estava programado, planejado pelo nosso Deus antes da criação do mundo. E aceitamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador e sermos discípulos dele. Com isso, eu creio que nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. Então, entrando agora um pouco, falando, ministrando, compartilhando com vocês a respeito das doenças físicas, emocionais e espirituais. Doença física, amado, aqui na igreja nós temos bastantes pessoas doentes. Aí as pessoas perguntam, mas por que Jesus não cura? Né? Em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês que Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Ele pode curar qualquer tipo de enfermidade. Mas para que nós possamos buscar ao Senhor na maneira correta, para que nós possamos ministrar, ajudar as pessoas fazendo a ministração da maneira correta, nós precisamos discernir qual é o tipo de doença que a pessoa tem, qual o tipo de enfermidade. Como é que o médico, quando ele vai atender alguém, o psicólogo, o psiquiatra, o que eles fazem? Eles perguntam, investigam, né? Procuram formar ali um rol de respostas. Em cima daquilo é que eles vão começar a receitar ou a direcionar o paciente para o tratamento. E nós, como cristãos, como servos de Deus, também temos que fazer perguntas para sermos bem-sucedidos nessa nossa missão de libertação e de cura interior. Então, nós precisamos discernir, em primeiro lugar, qual o tipo de doença que a pessoa tem quando ela vem nos procurar. Existem as doenças físicas, que são normalmente doenças que afetam o nosso corpo, principalmente ao pessoal da melhor idade. São as doenças nas articulações, nas juntas, doenças nos ossos, né, que causam artrose, artrite. São doenças também que são próprias da idade, né? Nós temos aí esse problema de pressão alta, diabetes. São doenças que, conforme o nosso corpo ele vai envelhecendo, por falta de reposição hormonal, por falta de alimentação, por falta de vitaminas, proteínas, nosso corpo ele começa a dar sinais de envelhecimento e surgem as doenças, cataratas, né, doenças dos olhos e por assim vai. Então, doenças físicas, nós temos cataratas, temos aí a pressão alta, o diabetes, temos artrite, artrose, tem os derrames, né? São doenças causadas pela idade, doenças físicas. Isso muitas vezes não tem nada de espiritual e também não tem nada de emocional. São as doenças próprias do envelhecimento do corpo, doenças causadas pelo passar dos anos e que vai afetar a todos nós. Temos também as doenças emocionais. As doenças emocionais, como eu disse um pouco a semana passada, são as doenças causadas por nossas emoções. Para você ter ideia, querido, 70% dos problemas que nós temos na nossa vida, nas nossas emoções, nas situações que enfrentamos no dia a dia, 70% das causas que nos trazem sofrimento, angústia, muitas vezes frustração por não atingirmos uma meta, um alvo. 70% desses problemas são causados por responsabilidade nossa. São os chamados pecados de responsabilidade, porque nós temos aí dois tipos de pecado, né? O pecado de responsabilidade e os pecados de herança, que são pecados herdados por antepassados. Com relação a esse tipo de pecado por herança, vamos estar comentando sobre isso a semana que vem, falando sobre isso a semana que vem, dos pecados por herança. Hoje eu vou falar apenas do pecado de responsabilidade nossa. E 70% dos problemas que nós temos são causados por pecados que nós cometemos, ou seja, não são demônios, não é ação demoníaca, não são problemas físicos, são problemas emocionais, que são causados
muitas vezes por responsabilidade nossa, pecados que nós cometemos por desobediência à palavra de Deus, quando nós não fazemos aquilo que Deus manda, ou quando nós omitimos, quando nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer, aquilo que era para fazer, não fazemos, e aquilo que não deveríamos fazer, nós fazemos. Tá? Isso vai gerar 70% dos problemas que nós temos no nosso dia a dia, nos problemas que geram, que acabam abalando as nossas emoções. E esses pecados, eles vão desaguar nas nossas emoções, daí eles vão trazer aí as doenças que nós já citamos, né? Como estresse, sofrimento, dor, ressentimento. Ressentimento é um sentimento vivido 2 vezes ou mais vezes. Então você tem aquele sentimento negativo e ao invés de você abandoná-lo, você expulsá-lo da sua vida, você ao contrário, você se agarra a ele como um sofrimento de estimação. Então toda vez que você lembra daquela situação, você sofre de novo. Então você vai sofrendo e sofrendo e isso gera um ressentimento. Então é um sentimento repetido, não é verdade? Nós temos também doenças que são causadas, doenças emocionais causadas por raiz de amargura, por falta de perdão. Nós não liberamos as pessoas que nos ofenderam, que nos prejudicaram, e nós ficamos ali com aquela raiz de amargura, nós ficamos ali com aquele ódio, aquela raiva, aquele rancor, alimentando isso, e isso vai gerar, vai desaguar em doenças como úlceras, como doenças do estômago, levando depois para doenças emocionais que vão acabar desaguando lá na frente num câncer, num problema mais sério que vai levar essa pessoa à morte. Então esses problemas emocionais são problemas que não são difíceis de resolver, são problemas até fáceis, né? Problemas fáceis de resolver, que a Bíblia tem nos ensinado e que os estudos que temos feito dentro da palavra de Deus com pessoas especialistas nessas áreas, elas têm nos ajudado a entender e compreender que é fácil resolver um problema emocional. Para você sarar as suas emoções, o único remédio que tem é confissão. Você confessar o seu pecado e abandonar. Arrependimento e confissão. Quando você confessa o seu pecado, aquilo que está te trazendo essa raiva, essa angústia, esse ressentimento, você confessa isso, você reconhece, confessa e se arrepende. A partir desse momento você está livre, você está liberado, você perdoa a pessoa que te ofendeu, você libera ela e você também é liberado e você é curado. As suas emoções são saradas, são curadas. Então problemas emocionais, a receita que a Bíblia nos ensina é confissão, confessar. Confessar para quem? Para Deus? Não para Deus, porque Deus já sabe. Quando você comete o pecado, Deus sabe, Ele vê tudo, Ele sabe todas as coisas. Então você não precisa confessar para Deus, porque Ele já viu, Ele já sabe que você pecou. Você tem que confessar esse pecado. A Bíblia diz para nos confessarmos uns aos outros, falarmos uns para com os outros, confessar para outras pessoas, porque daí você está se liberando, se libertando daquele peso. Então você tem o seu pastor, você tem um amigo de oração, uma pessoa de fé, uma pessoa que você sabe que é de Deus, que você pode confiar nela, e fique tranquilo. Se você confessar o seu pecado para uma pessoa que depois ela vai te espalhar esse problema seu que você confiou nela e que você confessou a ela, né? Ela faltou com a ética e soltou para outras pessoas esse pecado, essa confissão, fique tranquilo que diante de Deus você está liberado. O problema agora, essa pessoa que fez isso, ela que está em dívida com Deus agora. O problema é dela com Deus. Você está livre, você está liberado. E a Bíblia diz para nós confessarmos os nossos pecados uns para com os outros, para que quando nós confessamos,
nós oramos, uns ora pelos outros, e esse pecado ele é esquecido, ele é lançado no mar do esquecimento. Porque a Bíblia fala que quando duas pessoas ligarem alguma coisa aqui na terra, é ligado no céu. Então, quando eu confesso para o meu irmão esse pecado que me angustia, que me entristece, que me chateia, esse meu irmão vai me ouvir, vai orar por mim, nós vamos orar, e a partir desse momento que eu confessei e me arrependi e abandonei, eu sou curado desta doença emocional. Então a Bíblia ensina que é com confissão e arrependimento, não é com expulsão, não é com quebra de maldição, é com confissão e arrependimento para se curar a doença emocional. E nós temos também as doenças espirituais, que são as doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas são aquelas doenças que vêm do termo pneumosomático. Pneumosomático pneuma no grego quer dizer espírito. Então essas doenças são doenças espirituais. Aí sim nós vamos lidar agora com doenças que estão no corpo de alguém e que trata-se de um espírito de enfermidade. Aí sim nós estamos falando de demônio. Então nós temos que discernir entre a doença física, que é o envelhecimento do nosso próprio corpo, ou muitas vezes nem precisa ser envelhecimento, às vezes nós temos crianças também que são doentes. São as doenças do corpo físico, a doença que a medicina explica, e nós devemos tratar pela medicina confiando em Deus, que Ele é poderoso para usar a mão do médico, para usar os remédios, para usar os especialistas na área médica, na área da psicologia, da psiquiatria, para ajudar na cura das doenças físicas. As doenças emocionais, a cura é através da confissão, arrependimento e abandono do pecado. E as doenças pneumossomáticas, que são as doenças psicossomáticas, são doenças espirituais. Essas doenças são aquelas doenças que a medicina não consegue captar nos exames de ultrassom, de ressonância magnética, de ultrassonografia, de computadorizada, cintilografia, aquela outra tomografia computadorizada. Então faz-se ultrassom, tomografia computadorizada, faz-se cintilografia, todo tipo de exame, e o médico não consegue detectar, a medicina não consegue achar a causa daquela enfermidade. Então aí sim nós vamos investigar e nós vamos perceber, nós vamos investigando, conversando com essa pessoa, nós vamos perceber que existe um espírito de enfermidade atuando nesse corpo. E nós sabemos que Deus é espírito, Jesus e o Espírito Santo também são espíritos, e os demônios também são espíritos. E eles não podem conviver nesse mundo físico que nós habitamos. Esse mundo físico pertence aos homens. Deus deu aos homens para que os homens dominem sobre eles. Então os espíritos são ilegítimos aqui no corpo físico, aqui no plano físico. Eles não podem entrar, eles não têm permissão para entrar aqui no plano físico. É por isso que nós temos que chamar o Espírito Santo, nós temos que abrir a porta para o Espírito Santo, nós temos que abrir o nosso coração para Jesus, nós temos que abrir o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma para Deus, que são espíritos. Daí, como nós estamos abrindo o nosso coração, nós estamos abrindo a porta, nós estamos abrindo a brecha, eles podem entrar, porque nós estamos dando a brecha para que o Pai, o Filho e o Espírito Santo entrem em nossa vida e atuem em nosso corpo, em nossa mente, em nosso espírito. Os demônios também são espíritos, e para eles entrarem também no mundo físico, eles também precisam de autorização, eles precisam de uma porta aberta, eles precisam de uma brecha para entrarem. Então, quando nós nos deparamos com uma pessoa que está enferma e que pelos sintomas a gente percebe que a medicina não consegue achar essa doença, não consegue
encontrar essa enfermidade, essa doença, e geralmente são doenças que também afetam o lado emocional da pessoa. Então nós já começamos a perceber que ali pode haver um espírito de enfermidade, ou seja, um demônio atuando no corpo desta pessoa. Aí sim é caso de mandarmos embora, repreendermos em nome de Jesus Cristo e mandarmos embora. Nós temos alguns exemplos na Bíblia. Eu vou citar 3 exemplos para vocês de doenças. Doença física, por exemplo, mostrando para vocês que Jesus Cristo tem poder sobre todo tipo de doença, todo tipo de enfermidade. A grande notícia é que Jesus Cristo ele cura todas essas 3 doenças do nosso corpo: a doença física, a doença emocional e a doença espiritual. A doença física, nós temos o caso daquela mulher do fluxo de sangue, lá de Lucas 8. Aquela mulher tinha uma hemorragia há 12 anos, e aquela hemorragia não passava, e a mulher gastou todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, todas as suas economias, ela gastou com médicos, com remédios, né, e não conseguia melhorar. A Bíblia diz que ela ia de mal a pior, cada vez pior. Daí, quando ela se encontrou com Jesus, ela pensou, disse para si mesma: se eu somente tocar na veste, na orla do vestido de Jesus, eu serei curada. E aí ela se aproximou de Jesus e tocou na orla do seu vestido. E nesse momento Jesus sentiu que dele saiu virtude, dele saiu poder. E daí ele pergunta: quem me tocou? E daí ela se apresenta e conta para Jesus que ela sofreu dessa enfermidade há mais de 12 anos e que a partir desse momento ela está curada. E Jesus fala para ela: vai, a sua fé te salvou. Então aí nós vimos uma doença física, Jesus curando uma pessoa da sua enfermidade, sua doença física. Quanto a doenças espirituais, nós temos o caso de lá em Lucas 13, o caso da mulher encurvada. Aquela mulher, ela tinha um espírito maligno, um espírito de enfermidade que estava agindo nos ossos dela, obrigando ela a andar encurvada. E ela vivia nessa situação há mais de 18 anos, que aquela mulher não conseguia ficar reta, ela vivia encurvada, porque aquele espírito de enfermidade, aquele demônio estava agindo nos seus ossos, fazendo com que ela ficasse encurvada. Quando ela ela se encontrou com Jesus, Jesus expulsou aquele demônio, o repreendeu, o demônio saiu e a mulher se endireitou na hora, ficou com seu corpo reto, ereto, naquele mesmo momento. Outro exemplo, nós temos do espírito mudo, que atacava um jovem, que está lá em Lucas 11:14. Aquele jovem era mudo, ele não falava, e Jesus, percebendo, sabendo, discernindo que era um espírito mudo que estava agindo na vida daquele jovem, Jesus o repreendeu, o expulsou, o espírito saiu. Quando o espírito saiu daquele jovem, ele começou a falar normalmente, porque o espírito que estava agindo nas cordas vocais daquele jovem era um espírito mudo. Então aquele espírito saiu do corpo daquele jovem e ele falou. Então nós vemos aí, amados, esses 2 exemplos de doenças psicossomáticas, a mulher encurvada em Lucas, e também esse espírito mudo aí do rapaz que não falava, e Jesus repreendeu esse espírito e ele voltou a falar normalmente. Então, aqui na nossa igreja, nós vamos iniciar às sextas-feiras o nosso culto de cura divina e libertação, cura interior e libertação, porque eu acredito que tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus ministrou e ensinou, nós temos que colocar em prática. E ainda mais nos dias de hoje, que nós vemos pessoas sofrendo de todo tipo de dor, enfermidade, doença. Muitos são doenças físicas, outros, a maioria, doenças emocionais, e grande parte também com doenças espirituais. Mas eu quero dizer a você que Jesus Cristo tem poder para curar
todo tipo de enfermidade. Ele tem poder para usar medicina, usar os remédios para curar as doenças físicas, ou mesmo ele pode simplesmente operar um milagre e aquela pessoa, aquela enfermidade, a pessoa ser livre daquela enfermidade na hora. A doença emocional é através da confissão, do arrependimento, do abandono do pecado. Essa doença emocional, ela é substituída pelo bálsamo de Gileade, pelo amor de Deus, pelo fardo leve de Jesus. E Jesus nos ensina que nós devemos trocar a ira, a contenda, a intriga, a raiva, o ódio por amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, que é a temperança. Então, se nós substituirmos essas emoções negativas e trocarmos agora por sentimentos positivos, que estão lá em Lucas capítulo 5, versículo 22, que são os frutos do Espírito Santo, nós verdadeiramente seremos curados, sarados e poderemos também curar outras pessoas na parte emocional. E a doença espiritual, nós estamos também prontos para repreender todo espírito de enfermidade, todo espírito diabólico que não tem poder para estar atuando e não tem legalidade para atuar neste mundo, no mundo físico. Se ele está atuando, é porque lhe foi dada a legalidade. Uma porta foi aberta, ou uma brecha foi aberta e ele entrou. E da mesma maneira que ele entrou, ele vai ter que sair, porque Jesus nos ensina que quando o mais valente entra, chega, ele expulsa esse valente e o mais valente começa a reinar. Então nós temos que repreender, expulsar esses demônios da vida dessas pessoas, esses espíritos de enfermidade, e colocar Jesus para entronizar Jesus no coração dessas pessoas, colocar Jesus para ser o centro da atenção, o centro da adoração no coração dessa pessoa, e ela será curada, ela receberá vida e vida em abundância. Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que eu vejo muito nas igrejas são pessoas crentes que servem a Deus, que são santas pessoas de Deus, que certamente estão lutando pela sua salvação, já conquistaram a salvação, agora estão batalhando para perseverar até o fim, para serem salvos. Mas uma coisa que eu percebo é que muitas dessas pessoas não vivem na sua plenitude, não vivem com toda a abundância que Jesus fala em João 10:10, porque tem algumas áreas das suas vidas que estão amarradas, que estão presas ainda por falta de conhecimento, por falta de libertação nesta área, por falta de deixar a palavra de Deus entrar, iluminar este quartinho escuro e lançar fora todo esse medo, todo esse temor, toda essa sujeira que está nesse quartinho, limpar, jogar tudo para fora, e para que a pessoa ela tenha vida plena. Jesus quer que nós sejamos plenos, abundantes na nossa vida espiritual, física, familiar, relacionamentos, em todas as áreas das nossas vidas. O Senhor Jesus quer que nós tenhamos abundância, nós tenhamos prosperidade na vida financeira, muita saúde e muita paz, muita alegria, muita compreensão e muito amor para distribuirmos para os nossos familiares e todas as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Então semana que vem nós vamos estar falando sobre pecados por herança. Hoje eu falei um pouquinho a respeito de pecados por responsabilidade e te disse que 70% dos problemas que nós temos não são o demônio, é você. O problema é você mesmo. Então comece a rever, faça como diz em Romanos 12, capítulo 2. Não se conforme com esse mundo, com essa maneira de pensar, de agir. Procura renovar o seu entendimento, procura crescer no conhecimento da palavra de Deus. Peça que o Espírito Santo te ilumine, traga luz para que você possa realmente começar a vencer essas dificuldades, possa começar a andar para frente e para que tenha uma vida em abundância, uma vida plena, uma vida com toda intensidade, porque esta é a vontade do Senhor. Amém? Então eu te espero na quarta-feira que vem,
a partir das 4 horas, estaremos aqui novamente conversando um pouco mais a respeito da Palavra de Deus. Meu nome é pastor Gil Silva, eu sou pastor aqui da Igreja do Evangelho Quadrangular do Imirim, São Paulo, na Avenida Imirim 3811, em frente ao Colégio VIP, próximo da Vila Nova Cachoeirinha. Se você quiser nos visitar, os nossos cultos são às quartas-feiras, 20 horas, domingo às 18 horas, e nós estamos aqui à sua disposição para ministrar a Palavra de Deus, conversar, te ouvir e batalhar com você, procurar entender a sua realidade e, em cima disso, procurar te ajudar da melhor maneira possível, ok? Deus te abençoe, Deus te livre, te guarde, Deus te dê bênçãos em abundância. O Senhor te abençoe e te guarde, Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê bênçãos sem medidas. O Senhor olhe para você e te dê a paz. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja contigo, agora e sempre, em nome de Jesus.